Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe. Chegamos com mais um devocional muito importante para a sua vida. E hoje o nosso tema é feridas emocionais, deixando o passado para trás. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e nós trabalhamos com a libertação em alto nível na profundidade e também com a restauração da personalidade, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Que o Senhor te abençoe e que Ele te conduza a entender de forma clara e objetiva a mensagem de hoje. Então, nosso tema é feridas emocionais, deixando o passado para trás. Amados, precisamos entender que as emoções humanas têm relação com as nossas feridas emocionais. E muitas das vezes temos algumas reações como ansiedade, pânico, desespero, apreensão, raiva, culpa, irritabilidade, desamparo. Também nós temos os sintomas físicos, como fadiga, dores e tensão muscular, transtornos alimentares, medo de relacionamentos, dificuldades em confiar nesses relacionamentos, baixa autoestima, medo de ser julgado, tentativas constantes de agradar, explosões de frustração. Também nós, muitas das vezes, nos encontramos com as seguintes reações: capacidade de cognição alterada, problemas com a desconcentração, confusão mental e memória de situações triviais, pensamentos indesejados, preocupação excessiva, travas sociais, timidez, dificuldade de estabelecer relacionamentos interpessoais, problemas de relacionamentos familiares, sensação de impotência e incompetência, como também insônia e pesadelos. Amados, entendendo um pouco de traumas e emoções, nós precisamos chegar ao entendimento que a emoção é a reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado. Essa reação é acompanhada de um estado afetivo de conotação penosa ou agradável. É o estado em que o organismo sai de seu equilíbrio e é agitado. Vamos entender um pouco sobre a regulação emocional e o cérebro. Amados, o cérebro ele tem algumas partes que precisam ser entendidas. Por exemplo, anterior do cérebro, nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte pensante do cérebro, controla as funções executivas, o raciocínio, resolução de problemas e etc. Quando regulado, o cérebro anterior é acionado e pronto para aprender. Mas também nós temos o medial do cérebro, onde está o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, onde as emoções são vivenciadas. Quando acionada, existe menos conexão com o cérebro anterior. Seu filho parecerá emocional, carente, exigente, não corporativo, nervoso e etc. Ajude-os a regular suas emoções. Mas aí nós temos o posterior do cérebro, onde se encontra o tronco cerebral e as amígdalas. A parte de sobrevivência do cérebro controla o instinto de luta ou fuga. Quando acionado, não há conexão com o cérebro anterior. Seu filho pode bater, morder e gritar, cuspir, correr, fugir, desligar.
eles precisam de sentir-se seguros. Você não pode ensinar ou disciplinar severamente agora. Amados, o estado afetivo momentâneo da pessoa, como por exemplo a alegria, o bem-estar, o júbilo, a inquietação, a angústia, tristeza, desespero e etc., depende das circunstâncias pessoais da vida, dos desejos atuais, das inclinações e da saúde física. Elas podem ser alegria, o medo, a ansiedade ou a raiva, entre outras. Essas emoções são agradáveis ou desagradáveis, nos mobilizam para a atividade e tomam parte na comunicação interpessoal. Portanto, essas emoções atuam como poderosos motivadores da conduta humana. Vamos então ver alguns exemplos de características emocionais. Medo, uma reação de surpresa ou sobressalto diante de ameaça ou perigo. Temos também a raiva. O que produz a raiva em uma pessoa pode ser a contrariedade ou a dor. Quando uma pessoa está com raiva, pode perder o controle. Na raiva, identificamos a adrenalina e no medo, a adrenalina e noradrenalina. No riso, surge pela satisfação ou diante de um fato engraçado. As emoções podem ter um importante papel no bem-estar psicológico ou nos estados doentios. As emoções, elas podem ser negativas ou positivas. As emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 17, 22 também tem algo importante. Ele diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Em Provérbios 18, 14 diz assim: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Então, meus queridos, as emoções negativas são as que produzem uma experiência emocional desagradável, como a ansiedade, a raiva e a tristeza. Estas consideradas as 3 emoções negativas mais importantes. Aí surge os efeitos dominó. Receptores sensoriais espalhados pelo corpo captam as alterações ambientais e as enviam ao hipotálamo. Vamos então entender. Vamos lá? Cérebro. O hipotálamo ele estimula a hipófise a liberar o hormônio adenocorticoide, que atua nas glândulas suprarrenais. Segundo, as glândulas suprarrenais, por sua vez, produzem adrenalina ou noradrenalina e cortisol, que aumentam os batimentos, mas enfraquecem o sistema imunológico. Terceiro, coração. Trabalha mais rápido, mais e mais rápido para bombear sangue sobre o estresse prolongado. O músculo pode cansar, abrindo caminho para a insuficiência cardíaca. Logo depois, vemos o fígado, que produz mais glicose para suprir a demanda por energia, então precisa de matéria-prima e pode acabar trabalhando em excesso. E por último, o estômago. Ele recebe menos sangue e a alteração na digestão. A irritação na mucosa pode se complicar e evoluir
para uma úlcera. Então, meus queridos, em períodos de estresse, quando as pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, é mais provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, como, por exemplo, a gripe, a herpes, diarreias ou outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas. Aí vem as emoções positivas. Vamos entender sobre essas emoções positivas. São aquelas que geram uma experiência agradável, com a alegria e o prazer, o bom humor, o riso, a felicidade, que ajudam a manter ou recuperar a saúde. Também a generosidade, solidariedade, a gratidão pelo que foi conquistado, a alegria por estar perto da família e dos amigos. E depois da psicologia é a neurociência que busca entender como isto acontece. O caminho que levava aos neurotransmissores serotonina e dopamina agora apontam para uma nova estrela, o hormônio oxitocina, que também atua como neurotransmissor. Aí nós vamos entender agora, queridos, sobre as emoções negativas. Temos o cortisol. Ele surge exatamente quando há emoções negativas. O cortisol, por sua vez, vai trabalhando a ansiedade, depressão, dor de cabeça, sistema imunológico deficiente, problemas cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento de açúcar no sangue, problemas intestinais. E nós precisamos ter muito cuidado em produzir esse cortisol. A prática aqui demonstra isso. Um quadro de emoções negativa conduz à depressão e outros males. Diz ele, um dos grandes avanços da psiquiatria foi identificar que o cortisol, o hormônio relacionado ao estresse, o estresse elevado e crônico, é um caminho natural para a morte. Por outro lado, a emoção positiva é a mola da vida. Estudos americanos, a maioria feitos por psicólogos, comprovam a relação de sentimentos como gratidão, reconhecimento e satisfação com que se tem a maior sensação de bem-estar. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, também se reafirma essa verdade. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, amado, vamos falar das feridas emocionais. Todos nós temos feridas e cicatrizes emocionais. Você está cuidando da sua ou das suas? As feridas emocionais são aquelas dores vividas no período da infância e que de alguma forma acabaram desenvolvendo um certo trauma no nosso inconsciente. A criança que você carrega aí dentro, ela será a raiz principal para o surgimento de todas essas cicatrizes. Sabe por quê, meus queridos? Toda criança, ela baseia seu comportamento em algo ou alguém. E é por isso que o meio influencia esta criança, tanto durante seu crescimento como no seu desenvolvimento. Além disso, essa é a razão de a pessoa que somos hoje carregar tantos traços da que fomos algum dia. Isso significa que aquelas cenas dolorosas que você lembra de quando era pequeno, desde um caso constrangedor na escola até algo mais sério, podem ter deixado marcas em você até hoje. Tem sua origem em experiência de sofrimento emocional, humilhações, vivência de forte impacto, medos que se definem pela sua intensidade emocional. Então, meus amados, é incontrolável e muito difícil de admitir, mas essas feridas emocionais são extremamente reais. E por mais que a gente tente ignorá-las, os seus efeitos são nítidos
no nosso dia a dia. Existem traumas que nos deixam uma cicatriz tão profunda que acabamos engatilhados o tempo todo ou sempre enfrentando grandes períodos de estresse, por exemplo. Isso é inaceitável e abala demais a nossa qualidade de vida. Por isso, a grande importância de buscar ajuda para a total superação dessas feridas emocionais é importante. O que causa feridas emocionais? A origem das feridas emocionais pode ser muito variada, já que crianças estão sempre em ambientes tão variados e sendo estimuladas com um tanto de informações. Mas a verdade é que elas sempre vão surgir nesse período da vida, no máximo na adolescência também, porque é nele que nosso repertório emocional está se construindo. Muitas pessoas que buscam cuidados para esses problemas acabam descobrindo que a origem é de casa, ou seja, questões da família, da criação ou até da relação dos próprios pais. Como já falamos anteriormente, muitas crianças passam a se comportar através de um exemplo de relação em casa. E aí que vemos o tamanho da influência que nossa família, amigos e círculos de relacionamento possui sobre a nossa mente. Se uma criança presencia um divórcio muito traumático durante a infância, pode crescer com grandes lacunas emocionais e medos relacionados a isso. São coisas que, para a mente de um adulto, podem ser de fácil resolução, mas que para a dos pequenos cria uma grande catástrofe emocional que se perpetua até eles se tornarem adultos também. As feridas emocionais crescem e se desenvolvem como uma doença mal curada ou um osso que nunca teve conserto. Traz sempre o sentimento de que tem algo errado ou faltando na sua vida. Vamos entender aqui as 5 feridas emocionais que precisamos estar atentos. Dividimos as feridas emocionais entre 5 categorias mais comuns que podem refletir na sua vida adulta. Observando-as de forma detalhada e prática, pode ser que ajude a identificar de onde vêm suas dificuldades e bloqueios. Muitos adultos se esquecem do quanto sua infância faz parte ativa do seu intelecto e é exatamente por isso que reforçamos tanto as questões de trauma. Muitos problemas psicológicos que se apresentam hoje têm origem em algum lugar e, como ser humano, é preciso olhar para esses espaços e investigar. É uma chance de renovação emocional, mas também de cura dessas cicatrizes. Então, meus queridos, as feridas emocionais listadas abaixo foram compiladas e estudadas pela especialista Lisa Borbon, alguém que entende cada uma delas com a principal origem para os problemas dos relacionamentos atuais. Então, queridos, vamos conhecer essas feridas. Primeiro, receio de ser abandonado. Amados, o medo de ser abandonado vem das nossas primeiras perspectivas, lá atrás, de quando somos literalmente bebês. Isso porque no período da infância, nossa percepção da realidade é extremamente diferente da que temos hoje. Pense bem, você nasce e começa a descobrir o mundo aos poucos. Então, por muito tempo, tudo que você conhece é seus pais, seus brinquedos e alguns espaços da casa, por exemplo. Focando nisso, nossas perspectivas emocionais também são diferentes. Então, se passamos muito tempo distante dos pais ou sem contato com outras pessoas, nossa mente assimila isso com o abandono.
E é aí que os problemas começam a surgir, pois se vivemos com essa lacuna constante na infância, levamos ela para a nossa vida adulta e temos medo de que toda e qualquer pessoa vá nos deixar ou virar as costas. Isso já aconteceu com você? Segunda ferida, medo de ser rejeitado. Essa é uma ferida emocional que fala sobre aqueles momentos de insuficiência na infância. Muitos pais ou responsáveis não sabem como praticar o afeto ativo com os seus filhos ou não demonstram amor de forma constante, algo que também cria lacunas emocionais no crescimento dessa pessoa. Então, meus queridos, a rejeição é aquela falta de afeto traumatiza a criança. Não pode brincar, não pode ter isso, não pode chegar perto de mim, não deita na minha cama, não pode usar tal roupa, não pode isso, não pode aquilo. Amados, a pessoa que sofre tais rejeições é alguém que se desenvolve sem perceber um afeto direto de pessoas mais próximas, que pode crescer com muitas inseguranças, problemas de autoestima e até de confiança. E quais são as sequelas da falta de afeto na vida adulta? Primeiro, a apatia, sem motivação, dificuldade em se expressar, medo de se expor. Segundo, recusa a ajuda dos outros, porque não quer se decepcionar novamente. Terceiro, sensação de vazio. Nada e ninguém é bom o suficiente. Quarto, perfeccionismo. Nada do que faz é bom o suficiente. E quinto, hipersensibilidade à rejeição. A pessoa acredita que é indigna, hipersensível a críticas e ao mesmo tempo critica os outros. Agora, queridos, vamos falar da terceira ferida, ser humilhado. A origem desse problema é no julgamento das pessoas, nas críticas pesadas e na reprovação que muitos pais imprimem nos seus filhos. Qualquer criança que cresce em um ambiente de constantes cortes por parte dos pais ou da escola, por exemplo, acaba criando bloqueios e dificuldades até mesmo de se expressar. Essas crianças crescem guardando suas inseguranças, seus medos e pensamentos, até mesmo de pessoas próximas, por puro medo de serem julgadas. Isso cria um desconforto absurdo, sem falar que a pessoa guarda tantas coisas para si mesma que uma hora perde o controle emocional e total de tudo o que acontece internamente. É um perigo. Quarta ferida, ser traído. Os pequenos tendem a confiar muito nos adultos, até demais em alguns casos. E quando essa confiança é quebrada, de alguma forma, uma das primeiras ideias de traição é formada na cabeça dessa criança. E quando isso acontece, muitas vezes nesse período da infância, o medo de confiar e ser traído vira uma grande rotina, inclusive na fase adulta. Quinta ferida, sofrer injustiça. A injustiça é outro sentimento que se cria desde muito cedo também, porque desde sempre fomos colocados em situações de julgamento pelos outros, certo? Especialmente quando se é criança, seja em brigas com irmãos, problemas na escola ou com os próprios pais. Se sentir injustiçado é se sentir desvalorizado e muitas vezes sem importância alguma. Assim como nas outras feridas emocionais, essa é uma lacuna que acaba sendo projetada para o seu futuro, o eu, gerando fortes tensões nesse tipo de acontecimento. Qualquer pessoa está passível de sofrer um trauma emocional por duas razões básicas. Primeiro, vivemos num mundo caído, doente, que precisa ser tratado. Todos nós estamos sujeitos ao inesperado. Tragédias, acidentes, perdas de familiares e outras situações que podem ser traumáticas para nossas vidas. Amados,
Não há como evitar as experiências ruins enquanto vivemos num mundo imperfeito, habitado por pecadores de todo tipo. Segundo, o corpo humano, apesar de sua complexidade espantosa, é resultado de uma herança. A queda espiritual e todo o esquema da arquitetura biológica de Adão e Eva foram repassados às sucessivas gerações, motivo pelo qual o corpo humano sofre múltiplas transformações, promovendo uma série de fatores negativos, dentre eles o envelhecimento, a susceptibilidade de doenças, deformações genéticas e morte. Nosso sistema psíquico tem seus limites, assim como o nosso condicionamento físico. Por isso, estamos sujeitos aos traumas emocionais e outras enfermidades da alma. Quais são as consequências, então? Os traumas causam diversos prejuízos ao homem integrado. A. Sofrimento psicológico, tensão emocional, sobrecarga psíquica. B. Alterações na personalidade e no comportamento. Depressão, medo, ansiedade, insegurança, autoestima negativa, timidez, sentimentos de rejeição, impotência frente aos novos desafios, frigidez, comportamento explosivos, etc. E C. Potencializa mais as doenças. O procedimento adequado diante de um trauma emocional deve ser, primeiro, o reconhecimento. Segundo, ajuda especializada, terapia. Terceiro, liberar perdão. E quarto, ajuda do Senhor através da pessoa do Espírito Santo. Agora, meus amados, como curar suas feridas emocionais com, por exemplo, a psicologia? As feridas emocionais podem ser extremamente difíceis de identificar. Geralmente, muitas pessoas chegam a achar que elas são apenas padrões de comportamento ou algo que realmente as incomoda. Mas é exatamente aí que entra a necessidade de investigação. Uma pessoa com bloqueios como esses pode acabar desenvolvendo problemas mais sérios como ansiedade, depressão e transtornos semelhantes. Não é incomum que esses sentimentos acabem tomando conta do emocional dessa pessoa, deixando-a completamente esgotada e sem paradeiro. Por isso, o acompanhamento psicológico é indispensável. Passos para a cura. Saiba que Deus quer resolver suas emoções negativas do passado. Vamos lá. Primeiro, você tem uma nova herança em Cristo. O trauma exerce efeito sobre sua natureza adâmica, não sobre sua nova natureza em Cristo. Entenda isso. Todos nós podemos ser vítimas de traumas e isso não pode ser modificado porque está relacionado ao nosso passado. Algo que aconteceu e não há como voltar no tempo e mudar nossa experiência dolorosa. Mas o cristão tem como romper com o emocional negativo do passado e deixar de ser vítima, seguindo a vida com sua nova identidade em Cristo. Tem um texto bíblico interessante que diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Agora, segundo ponto importante aqui nos passos para a cura é perdão. Temos que perdoar a quem nos ofendeu. Se o trauma envolver pessoas que nos ofenderam, temos que liberar perdão para obtermos a cura. O perdão rompe as cadeias emocionais que nos prendem às experiências dolorosas do passado. Quando seguramos a raiva, o ódio de alguém que nos causou males, estamos amarrados a essas emoções e não obteremos vitória enquanto não liberarmos perdão. O perdão romperá as correntes emocionais negativas,
passado e presente se distanciarão. Agora, amados, a falta de perdão gera feridas emocionais, facilmente infectadas por outros pecados. A falta de perdão é a principal porta de entrada de ataques malignos na vida dos cristãos. O apóstolo Paulo nos exorta para que perdoamos a fim de que Satanás não alcance vantagens sobre nós. O Senhor Jesus, ele é perdoador em sua essência. Então, se estamos em Cristo, temos assim como ele um espírito perdoador. Aqueles a quem você perdoa são perdoados. Porém, se você não perdoar os pecados desses ou dessas pessoas, os pecados delas ficam retidos. Onde? Em você. Quem não perdoa se torna fiel depositário do pecado ou pecados dos outros. A pessoa que você não perdoou foi perdoada por Deus, pois o perdão divino é antes do delito, é antes da fundação do mundo. Quem não perdoar vai se tornando fiel depositário dos pecados dos outros. Se você não liberar perdão, vai ficando doente de culpas que o próprio delinquente já não tem mais. Se o diabo quiser encontrar culpa de alguém, ele vai encontrar no coração de quem não perdoa ou não perdoou. A amargura é o sinal mais evidente de um espírito do anticristo, porque estou com meu espírito que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Quem não perdoa, nega a cruz. Um coração amargurado nunca vai conseguir mostrar para os outros que Deus é santo. A santidade não é para que eu veja Deus, mas sim para que Deus seja visto em mim. Somente o Espírito Santo é capaz de esquadrinhar o mais recôndito do nosso coração interior e trazer à luz de nossa consciência todos os danos ocultos que não podemos ver. Agora, amados, terceiro, o poder curador da oração. Como lidar com sentimentos dolorosos? Como conviver com a culpa, autoestima em baixa, frustração e muitas outras feridas emocionais que tanto interferem em nosso comportamento? Amados, preste atenção. A palavra de Deus nos diz que quando oramos, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Está lá em Romanos 8:26. A palavra assistir é colocada justamente no sentido de acompanhar, passo a passo, um processo de cura. A Bíblia demonstra a imensurável graça e infinito amor de Deus no sentido de promover a cura integral do homem, a ação libertadora e curadora do Espírito Santo. Restaura a alma das feridas emocionais do passado. Clamor: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Refúgio. Queridos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como está lá em Salmo 46:1. E auxílio. Olha, dai-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Salmo 108, versículo 12. Descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus, capítulo 11, versículo 29. A cura só acontece quando fazemos uma incisão na ferida. Quando a identidade é amaldiçoada e a ferida é pressionada, geralmente acontecem três coisas na esfera da alma. Primeiro, a mentira é transmitida e aceita na mente. Segundo, medo e outras emoções fortes são anexadas a essa mentira, as emoções. Terceiro, a ferida permanece escondida e presa na escuridão, ou seja, na vontade. Amados, quando a ferida é aberta, a mentira
as emoções que acompanham e a escuridão são expostas. Na medida que Jesus é convidado para ministrar nessa situação, ele traz verdade, amor e luz. A sua verdade dissipa a mentira, o seu amor lança fora o temor e a sua luz elimina a escuridão. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. A cura acontece quando as pessoas verbalizam audivelmente. Verbalizam a quem? A Deus. Escreva no papel quais são as dores. Diga para Ele e aos outros aquelas coisas que a feriram. Peça perdão. Tiago 5,16. Procure um discipulador, uma roda de conversa entre elas. A mulher que prospera é a mulher que confessa as suas transgressões. Passos para orar ao Espírito Santo é importante. Pergunte ao Espírito Santo, que traz e que vai trazer à tona coisas que você não consegue lembrar, mas que você sente que existem. Expresse ao Senhor como você se sentiu quando isso aconteceu. Quais foram as emoções, os sentimentos que surgiram. É necessário verbalizar. Escreva no papel. Dobre e guarde esta orientação. Você vai pegar e vai agir, vai sair dessa inércia. Pergunte ao Espírito Santo qual é a verdade, onde ele estava quando isso aconteceu. Pergunte quem é você para o Senhor, sua identidade de filho. Se alguém pecou contra você, pergunte ao Senhor como ele vê aquela pessoa, ou seja, aquele outro filho. Libere perdão. Ore abençoando as pessoas que te magoaram. Que Deus te abençoe poderosamente, que você receba essa palavra, que ela esteja dentro do teu coração e que você seja curado das suas feridas emocionais. Você já está inscrito em nosso canal? Não está ainda? Então olha só, aqui abaixo tem o botão se inscrever. Se inscreva. E após se inscrever, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E também você não pode deixar de estar nos seguindo nas nossas redes sociais. No Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. E no Facebook, é só colocar @Ministério Pleno. Meus queridos, que Deus te abençoe. Não esqueça, comente aqui abaixo esse devocional precioso. Curta, manda para alguém, dê o seu like, mande para um amigo, para uma amiga, para alguém da tua família. Seja um agente de cura. Deus te abençoe. Um cheiro no coração. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.